Vamos lá, meu aluno, vamos lá, minha aluna. Aula de número 4 do módulo de Cloud Computing, teoria e exercícios, exercícios e teoria. Nós vimos no finalzinho da aula de número 3 um pouco, uma apresentação rápida aí sobre o ambiente do Azure, sobre o ambiente do Azure, e a gente vai continuar mostrando para você à medida que for aparecendo as questões, e no finalzinho a gente vai fazer um grande overview para que você conheça na prática, para que você internalize esses conceitos e não esqueça jamais, tá certo? E é também uma forma de que o aluno ele materialize, ele consiga visualizar a utilidade prática do que ele está estudando. Sou partidário dessa linha, assim como fiz no nosso módulo de Linux para concurso, onde criamos um lab, onde fizemos lá a instalação do ambiente, um ambiente de estudos em cima de um ambiente virtualizado. Muito bacana. Da mesma forma, estou fazendo aqui com Cloud Computing e pretendo fazer com todos os assuntos que a gente vier trabalhar aqui, tá certo? Vamos lá então, vamos ver a nossa próxima questão. Vamos lá, cadê ela? Cadê? Tá aqui. Questão de número 16. A computação na nuvem apresenta a grande vantagem de acessar os recursos computacionais, processamento, banco de dados, etc., a partir da internet, sem a necessidade de instalar programas e aplicações nos computadores e dispositivos. Então, essa é a primeira parte aqui do enunciado. Dentre os diferentes tipos de serviço da computação na nuvem, quando os recursos de hardware são acessados na nuvem, está se utilizando o tipo de serviço. Vamos lá. Aqui a questão fala de recursos de hardware. Lembra lá no início do nosso módulo que o IaaS, esse Szinho aqui é maiúsculo, o IaaS, o Infraestrutura como Serviço, também é chamado de HaaS. Existe uma menção aí no passado de hardware como serviço, né? Infraestrutura e hardware como serviço. Portanto, temos aqui a alternativa B para responder essa questão. Para que você visualize aí onde entra essa minha metodologia, essa minha ideia, maneira de trabalhar, para que você visualize isso, eu vou mostrar aqui para você, inclusive já mostrei na nossa última aula, mas vou mostrar de novo, lá no ambiente do Azure, no ambiente Microsoft, onde você vê essa parte do hardware. Mas, professor, como é que eu visualizo isso, né? Onde é que eu vou imaginar que eu vou estar alocando hardware na nuvem? Como é que é isso? Bom, quando a gente vai criar a máquina virtual ou instanciar a máquina virtual, nós temos lá na parte de galeria, né, a partir aqui da escolha das imagens, ou mesmo, não só por esse caminho, mas também na criação da máquina virtual, nós escolhemos o tamanho da máquina. Lembra que nós falamos com relação ao tamanho? E aqui no tamanho da máquina você tem aí várias configurações de hardware. Então você tem máquinas A0, que é de núcleo compartilhado, ou seja, você tem um núcleo computacional compartilhado com outras máquinas. São máquinas efetivamente mais baratas, com 768 MB de memória. Você tem da A0 vai até a A4, com 1, 2, 3 e 8 núcleos, respectivamente, ou seja, uma máquina A4 é uma máquina de alto poder computacional, com 8 núcleos, 14 GB de memória. Então, é uma máquina que para você consumir isso aí em aplicação, você tem que estar realmente com um serviço de média escala, né? Você tem que estar com um serviço caprichado. E aí você tem a série padrão, né? Você tem a série básica e a série padrão. Na série padrão você vai de A0 a A10, com 8 núcleos e 56 GB de memória, e aí você vai associar o seu hardware, vai provisionar o seu hardware em função do perfil da aplicação, do serviço, do produto que você está instanciando. Se você está instanciando um produto que requer uma capacidade de processamento muito alta e pouco uso de memória, você aloca mais núcleo e menos memória. Se é o contrário, você pode também personalizar. Você tem aqui, por exemplo, olha só, 2 núcleos e 14 GB de memória. Né? Você tem aqui 16 núcleos e 112 GB de memória. Você tem aqui a G5, carreta desgovernada isso aqui, viu? 32 núcleos, 448 GB de memória. Eu queria essa configuração aqui no meu notebook. Infelizmente não dá. Mas imagine aqui que você tem uma máquina com uma capacidade computacional absurda. E imagine ainda que você pode colocar todas essas máquinas para funcionar junto com um pool de máquinas, com um pool de serviços e prover aí realmente um volume computacional absurdamente grande. E aí a gente viu duas questõezinhas, vocês se recordam, com relação ao uso de
Big Data, o uso de MIDI, o uso de grandes volumes. Então, já já a gente vai falar do HD Insight, que é aquela funcionalidade que está até ali marcada para você, mas você pode ter a capacidade computacional absurda em ambientes de cloud, tá certo? Então tá aí essa breve explanação para você visualizar aqui, quando a gente fala de hardware como serviço, de infraestrutura como serviço, estamos aqui tendo agora aqui, ó, a visualização mesmo do que é isso, do que isso significa dentro do ambiente de cloud, tá certo? Então vamos lá, vamos dar uma avançadinha agora aqui. Tá aí o gabarito da questão 16, realmente é a letra B. Ele fala de CAIs, de DVAs, de SAIs e PAIs, mas não é isso que ele está se referindo, não é isso que a questão pede. Vamos lá, próxima questão. Questão de número 17. Com relação à computação na nuvem, ao gerenciamento de arquivos e pastas e aos aplicativos para segurança, julgue o item a seguir. Uma das desvantagens, eu sempre gosto de marcar quando estou fazendo a leitura, né, sobretudo quando estou fazendo prova, a palavra-chave da questão. Então ele está pedindo a desvantagem. Uma das desvantagens da computação na nuvem é o fato de que, mesmo ela sendo um conjunto de computadores em rede com o objetivo de compartilhar recursos computacionais, toda a nuvem pode ser comprometida caso haja falha de um desses computadores. Pessoal, isso aqui fere o princípio e a ideia de nuvem. Imagine que você tem lá 1, 2, 3, 4 computadores, um falha e todos ficam indisponíveis. Não tem o menor sentido. A questão, portanto, é erradíssima, certo? É erradíssima. Pelo contrário, nós temos alta disponibilidade quando falamos em serviços sendo oferecidos via cloud, via nuvem. Certo? Nós temos alta disponibilidade. Certamente, uma máquina dessa falha, né, você vai receber aí um report, um alerta, as outras 3 vão assumir, ou, se for o caso, se você tiver provisionado, se você tiver programado, preparado o seu ambiente, das 4 máquinas funcionando, né, uma falhou e imediatamente uma outra assume o lugar, se você assim programou, se você assim configurou, se você assim projetou a sua infraestrutura de cloud computing. Tranquilo? Beleza? Outra questão aqui, aproveitando até para lembrar, quando nós temos as nuvens híbridas, as nuvens privadas, né, vou botar aqui PP de privadas, e as nuvens públicas, né, você pode, inclusive, balancear esses recursos, ó, a híbrida está aqui no meio, juntamente com a nuvem híbrida. Então, a sua nuvem híbrida, você pode ter, por exemplo, um servidor aqui, 3 aqui, ou 2 aqui, um falha, você pode criar esse cluster, né? Esse cluster de disponibilidade, esse pool de recursos entre as duas infraestruturas. Não só a infraestrutura privada e a infraestrutura pública também. Tá certo? Como eu disse, o céu é o limite, tudo vai depender do seu problema e do que você quer resolver. A tecnologia está aí para resolver os problemas, né? E aí fica a critério do freguês, Aí está, portanto, o gabarito da questão 17 e vamos com tudo na voadora para a questão de número 18. Os serviços de edição de texto online, como o Google Docs, são serviços disponibilizados na internet por meio do conceito de computação na nuvem. Dentre os diferentes tipos de computação na nuvem, estes serviços são do tipo, vamos lá, qual é o tipo do serviço aqui do Google Docs? Então, a questão pede para a gente classificar se é SaaS, PaaS, IaaS, CaaS, DBaaS. Bom, Google Docs é a parte de edição de documentos, né? Você tem aí planilhas, né? Textos, você tem planilhas, você tem apresentações e por aí vai, né? Apresentações, vou botar assim, apresentações e por aí vai. Então, qual é esse modelo, esse tipo de serviço? Software como serviço, tá? Ou seja, você tem um software de edição de texto, um software de edição de planilha, de apresentações como serviço, sendo assim disposto. Perceba, pessoal, essa aí é uma questão, por exemplo, da FCC de 2015, do TRT aí da 15ª região. É uma questão técnico-judicial de TI, hein? De TI. Então é uma questão fácil a partir do momento que você consegue entender e visualizar quais são esses serviços. Professor, teria algum outro serviço? Qual o serviço da Microsoft, por exemplo, que oferece isso, além do Google Docs? Você tem aí o MS Office 365, que traz também todo o pacote do Office.
tá certo? Todo o pacote do Office disponibilizado para você. Aqui é dificuldade zero nessa questão, tranquilidade total. Vamos lá, vamos conferir o gabarito e avançar. Questão de número 19. Na figura a seguir, é apresentado um esquema com os atores na computação em nuvem de acordo com os papéis desempenhados. Então, nós temos aqui, vamos checar logo aqui essa imagem. Então, temos aqui um que é fornecendo software, plataforma e infraestrutura. Então, olha só, lembra lá daquela pirâmidezinha que eu montei, né, já em duas questões, ó, olha só, que beleza. Viu aí? A infraestrutura suporta a plataforma que suporta o software. Então, o 2, a infraestrutura consome o 3, né, consome o 4 e fornece o SaaS. Então, vamos entender aqui como é que isso funciona. O que é que a questão pede? Então, na figura acima, 1, 2 e 3 correspondem respectivamente a. Quem é o 1 aqui? O 1 é o provedor, ou seja, o provedor, ele provê infraestrutura, plataforma e serviço. Então, ele está fornecendo. Quem são esses caras? AMS, AWS, IBM e por aí vai. Tá certo? Hoje a Oracle já faz isso. A Oracle, obviamente, com a parte de banco, mas já oferece também. E por aí vai. Então, esse cara aqui é o provedor de serviço da nuvem. Então, já descartamos aí a alternativa A, a alternativa B e a alternativa C. Vamos lá. O 2, né? O 2 consome. Quem consome é o consumidor. Aí já ficou fácil, né? Aí já ficou fácil. Aí olha só, FGV 2015, Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso. Tá vendo? Então, por eliminação aqui, nós temos que o cara que consome infraestrutura e consome plataforma só pode ser, obviamente, o desenvolvedor. Alternativa, portanto, letra D. Rapaz, esse troço vai ficando fácil de um jeito que a caneta não vai deixar você errar, bicho. Não vai não. Você vai tentar marcar errado e a sua caneta mesmo não vai fazer com que você, não vai permitir com que você erre uma questão dessa natureza. Perceba que a gente vai, à medida que vai evoluindo, a coisa vai fluindo, vai ficando mais fácil. Aí está, portanto, o gabarito. E vamos com tudo para não esfriar o sangue para a questão de número 20. Vamos lá, questão de número 20. A respeito do armazenamento de dados na nuvem, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa de número 1. A principal função da nuvem é o armazenamento de dados. Vamos lá, vou botar aqui uma bolinha aqui para a gente pensar. Afirmativa número 2. A robustez da conexão à internet é essencial para o uso da nuvem. Isso aí a gente já viu. Eu preciso ter uma internet decente, uma internet que preste. Porque se você vai depender, né, de acessar a estrutura externamente do local onde você está, seja na sua casa, na sua empresa, seja no seu tablet, você precisa ter uma internet de qualidade. Então, há sim se ter aí robustez na conexão. Né? Essa robustez não precisa ser necessariamente um link de alta performance, do tipo, você não precisa ter 100 megabits de internet. Não, mas você precisa ter um link simétrico de preferência, um link dedicado. O que é um link simétrico, professor? Me relembre aí, é um link que tem a mesma quantidade de upload para download. Porque se você for trafegar, sobretudo quando você utiliza nuvens híbridas, ou seja, quando a sua nuvem privada fala com a sua nuvem pública, onde você precisa ter sincronismo de dados, onde a sua nuvem privada faz backup na nuvem pública, onde você vai ter um volume considerável de dados trafegando. Então você precisa ter sim uma internet robusta, tá certo? Sobretudo uma internet simétrica. Né? Não adianta você contratar um ADSL aí, onde o seu upload o seu download pode ser até, sei lá, 100 megas, mas o seu upload não passa de 5. Tá certo? E isso aí vai causar problema para você. Então é importante ter isso em mente. Vamos lá, vamos seguir com o afirmativo de número 3. Uma nuvem descartável é indicada para projetos que são realizados uma única vez. Olha, se o projeto é feito, né, para utilizar uma única vez e depois não utiliza mais, é o conceito até da própria palavra descartável. Né? Então qualquer coisa que você vai utilizar uma vez e não utiliza de novo, aí a questão também ajudou você, facilitou a sua vida, tá certo? Tem até lógica, até raciocínio lógico aqui misturado com cloud computing. Então se a nuvem é descartável, é indicada para projetos que são realizados uma única vez. Questão corretíssima.
Vamos voltar só para a primeira para a gente arrematar. A principal função da nuvem é o armazenamento de dados. Não é a principal função. O armazenamento de dados é uma das funções, que aliás também é muito importante, mas é uma das funções da nuvem. Tá? Não a principal função. Não existe a principal função. A nuvem é um conjunto de funcionalidades, um conjunto de serviços oferecidos para o cliente, para quem acessa, seja privado, público, híbrido, comunitário, enfim. Tá certo? Vamos assinalar então a alternativa, portanto, aqui, se somente as afirmativas 2 e 3, corretas aí 2 e 3, essa aqui está errada, né? Essa aqui está errada. 2 e 3, gabarito, portanto, letra E. Vamos lá, vamos checar o gabarito e dar mais uma olhadinha no nosso ambiente de nuvem. Vamos lá. Aí, a alternativa é, muito bem, vamos lá. Vou agora mostrar mais um pouco lá do ambiente Microsoft. Vamos avançar nas funcionalidades e aí a gente finaliza essa aula e parte para a próxima leva de questões. Bom, vamos aqui então, retomando aquela explanação que eu tinha feito sobre a parte de nuvem. Paramos aqui na parte de máquinas virtuais, já vimos a questão lá das instâncias, né? Das instâncias, das máquinas criadas. Então eu posso aqui criar, tenho várias imagens prontas, como já demonstrei para vocês. Se eu fizer uma criação rápida, né? Você tem aqui o CoreOS, enfim, mais imagens do SUSE, do Oracle, do Ubuntu, né? Algumas imagens já personalizadas com alguns outros serviços e por aí vai. Então essa é a ideia aí das máquinas virtuais. Nós temos também os serviços móveis. Os serviços móveis são serviços dedicados a aplicações móveis. Dá um exemplo aí desse tipo de serviço. Olha, você pode criar, por exemplo, serviços de pushing, né, onde você tem suporte a aplicações móveis, aplicações mobile, ou seja, você tem lá um aplicativo instalado no seu celular, esse aplicativo se comunica com um gateway, né, com um gateway de serviços móveis no Azure, e você vai coletar todos os dados, você vai interagir com essas aplicações móveis, já está todo desenhado para aquelas aplicações feitas em linguagens para aplicações móveis e por aí vai. Então você tem versões móveis de sites, de portais e por aí vai. É realmente sem fim. Então posso botar aqui, por exemplo, provas, só para a gente avançar aqui nos recursos. Então você diz qual é o servidor, nesse caso aqui o servidor de banco de dados, onde a sua aplicação móvel vai se conectar, né? Então isso aqui dá uma vastidão muito grande de opções para você utilizar com serviços móveis. Tá? E aí a gente vai avançando à medida que for aparecendo, se for necessário a gente volta. Temos aqui a questão dos serviços de nuvem. E esses serviços de nuvem são justamente aqueles pools de conexão. Então eu tenho aqui criações personalizadas. Eu vou botar aqui, por exemplo, provas. Né? Digo aqui, opa, já tem provas de TI. Vamos ver se tem esse nome. Pronto, não tem. Digo qual é a região. E eu crio aqui, por exemplo, a sul do Brasil. Implantar um pacote de serviço de nuvem. Não, deixa eu ver aqui, ele vai abrir para uma outra aba, eu digo qual é o pacote, onde é que está o armazenamento, esse serviço, o que é que vai ser um serviço, um ambiente de produção, ou um ambiente de preparo, um ambiente de desenvolvimento, de homologação, o serviço de nuvem, esse novo serviço de nuvem, são um serviço onde você associa suas máquinas virtuais, onde você vai prover os serviços via suas máquinas virtuais, né? Se esse ambiente vai ser um ambiente dedicado ou não, você pode adicionar certificado de segurança, enfim, é uma das funcionalidades também dos serviços do Azure. Os serviços de lote, você pode ter aqui contas em lote para fazer a gestão desses serviços, tá? É um serviço pouco utilizado, a gente não usa muito. Serviços de banco de dados, aqui é um sem fim, nós temos basicamente o banco de dados SQL, né? E aí você, quando cria um serviço, você cria as instâncias, você diz se essas instâncias são replicadas. Da mesma forma, você fala sobre as camadas de serviço, se vai ser Basic, Standard ou Premium. Você configura, associa sempre que você cria um serviço, se associa a sua assinatura. Nesse caso aqui eu tenho a minha assinatura da BusySpark. Você personaliza o desempenho, tá? Desse banco, desse serviço, ou seja, que os níveis de desempenho expressam em unidades por taxa de transferência, Data Transfer Unit, né, que são medidas simples de recursos fornecidos para os bancos de dados. E aí você vai avançar com a parte de nível de desempenho. Você diz qual é o tamanho máximo disso, em função
das camadas de serviço. Então eu posso ter um banco de 250 GB, posso ter um banco de 500 GB, né? Eu posso ter aqui níveis de P1 a P11, então são capacidades computacionais absurdas, né? Nós falamos aqui agora com relação aos agrupamentos, e nesse caso aqui o encode lá da base de dados, e associamos diretamente a um servidor. Esse caso aqui é um servidor padrão, um servidor que a gente já havia criado aqui até a título de teste, e crio meu banco de dados de maneira personalizada. Então assim, o nível de parametrização, de personalização desse serviço, realmente você pode, depois de criado, ter uma série de outras funcionalidades. Você pode escolher, por exemplo, aqui eu tenho um servidor, tá? Entrei aqui no nosso um servidor de banco que já está criado. Esse servidor de banco, você pode fazer aqui, dizer qual é os IPs que podem acessar o servidor. Esse aqui é um IP de teste. Você pode checar o histórico, né? Aqui tem um usuário de teste que a gente faz. Qual é a política de backup desse servidor. Eu criei aqui duas políticas de teste também, onde você pode restaurar esse backup. Dentro do painel aqui, eu consigo ver rapidamente quais são as cotas de unidade trafegada, como aqui um banco está parado, então não tem nada trafegado, foi apenas de teste, tá certo? Enfim, aqui é toda a parte de banco de dados. Esse banco de dados, ele fica armazenado em um data storage, né, em um store. E aqui a gente tem a parte de armazenamento. A parte de armazenamento, eu não vou avançar muito aqui, porque eu quero tratar em um outro momento essa parte de armazenamento, porque aqui tem questões interessantes com relação aos tipos de replicação e de redundância, que aí a gente vai abordar mais à frente também, para a gente não estourar o tempo dessa aula, tá certo? Mas aqui você tem a parte de georredundância, redundância localmente, redundância geográfica com acesso à leitura, zonas redundantes. Então isso aqui é bem bacana e eu vou demonstrar para vocês mais à frente, tá bom? Bom, para não estourar nosso tempo aqui dessa nossa aula, vamos ficar por aqui, tá? Vamos avançar, ainda temos aqui muita coisa para a gente comentar, para mostrar para você como os serviços de nuvem são efetivamente disponibilizados e como você trabalhar com isso daí, como você associar, ter uma utilidade disso daí na sua vida útil, na sua vida de estudante, na sua vida de concurseiro, beleza? Bom, já já a gente volta, deixa eu só mostrar para você aqui o gabarito, para a gente encerrar e finalizar. Aí está nosso gabarito, o gabarito de todas as questões, os nossos contatos. E queria dizer para você que, em caso de dúvida, viu alguma coisa, sinaliza para a gente complementa, a gente tira a sua dúvida, corrige se for o caso e conto com você para melhorar a qualidade do nosso curso, conto com você para a gente explorar mais esse tema, que é um tema muito rico, é um tema muito interessante e que com certeza absoluta vai figurar cada vez mais na sua prova. Beleza? Já já a gente volta com a nossa aula de número 5. Beleza? Beijo.